Eu quero trazer um outro tema importante também para o nosso 3 em 1. A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, volta a afirmar que a revisão de pena dos envolvidos nos atos do 8 de janeiro é tarefa do Judiciário e que o projeto não deve prosperar no Congresso. O André Anelli vai trazer as informações para a gente agora. Conta aí, Anelli, como foram as manifestações, então, da ministra Gleisi Hoffmann. Bem-vindo. Obrigado, Evandro. Muito boa tarde a você e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, voltou a comentar a respeito do projeto de lei que anistia, que perdoa os participantes dos atos do dia 8 de janeiro de 2023. Ela classificou essa medida como uma barbaridade e, mais uma vez, se colocou contrária à medida, dizendo justamente, então, que não cabe ao Legislativo acabar, então, tentando rever algumas penas, mas sim ao Judiciário. Caberia apenas ao Poder Judiciário fazer a revisão das penas que foram aplicadas a esses participantes dos atos do dia 8 de janeiro. Essas manifestações foram dadas em entrevista à Globo News e a gente relembra que não é a primeira vez que a ministra faz manifestações nesse sentido. Em uma delas, inclusive, ela acabou, de certa forma, relativizando a discussão no Congresso Nacional e também junto ao Judiciário. Isso fez com que um desconforto fosse provocado lá no Palácio do Planalto, na sede do Executivo, mas a ministra então deixou claro dessa vez que é contrária totalmente à discussão lá no Congresso Nacional a respeito do projeto de lei da anistia. E quem também se manifestou a respeito dessa medida, que teve a urgência protocolada na última segunda-feira lá na Câmara dos Deputados, foi o deputado federal Sóstenes Cavalcante, ele que é líder do PL, o Partido Liberal. Ele afirmou que não há qualquer possibilidade de haver uma substituição do projeto de lei por uma medida alternativa, uma medida costurada de consenso entre Legislativo, Executivo e Judiciário. Acabou defendendo mais uma vez o projeto de lei e, mais do que isso, ele disse que não deve haver a diferenciação entre aqueles que provocaram os atos de vandalismo no dia 8 de janeiro e nem os chamados financiadores, organizadores desses eventos, porque, nas palavras dele, na verdade, aquele 8 de janeiro não teve financiadores, portanto, ele acredita que não deve haver nenhum tipo de diferenciação. Evandro. Obrigado pelas informações, André Anelli. Ô Zé Maria Trindade, a ministra Gleisi Hoffmann, quando fala com tanta certeza que o projeto não vai prosperar no Congresso, porque essa seria uma decisão do Judiciário, ela está apenas querendo falar para os seus ou ela teria razão justamente porque lida com a articulação e sabe que presidentes da Câmara e do Senado provavelmente não pautariam essa matéria? É a estratégia do governo. Primeiro, o governo tentou se manter distante disso aí, dizendo que é um assunto lá em debate no Congresso, só que se avolumou e viu ali no requerimento de urgência a cara de parte do governo, metade dos partidos governistas, né? E aí o governo sentiu que precisava fazer alguma coisa. E os líderes do governo no Congresso Nacional estão orientados exatamente a tentar diminuir o tamanho desse requerimento de urgência ao projeto e tentar evitar a votação. Só que a estratégia que a ministra Gleisi agora está descrevendo é de que o projeto de anistia é um ato revisional de uma decisão do Supremo. Aí seria, se fosse isso, seria realmente uma coisa grave. Porque existe no Congresso Nacional um projeto de emenda à Constituição, que eu acho que nem será votado, né, de que dá ao Congresso esse poder de revisar decisões do Supremo Tribunal Federal. Coloca o Congresso como a casa revisora do Supremo, ou pelo menos a última palavra. Então, é uma tentativa de emenda à Constituição. Neste caso, não é isso. Não é uma revisão de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, mas é o Congresso discutindo, e discutir e votar é prerrogativa do Congresso Nacional, um projeto de lei que dá anistia. Já houve vários projetos de anistia aprovados no Congresso Nacional. O professor Paulo Kramer me mandou aqui uma lista de 4 projetos, de 4 anistias importantes no Brasil, né? Que foram as anistias políticas, são várias. Mas eu digo mais, todo ano se vota anistia
de devedores da Caixa Econômica Federal no Minha Casa Minha Vida, se vota anistia aos devedores do FIES, se vota anistia das empresas que não sei o quê. Então, assim, a anistia, votar anistia, é competência do Congresso Nacional, é a democracia. Se é aprovada a lei, passa pela sanção do presidente, se vetado, volta ao Congresso Nacional e, finalmente, o Supremo. Esta é a linha. Dizer que este projeto é um ato revisional de decisão do Supremo é uma mudança importante de estratégia. Sim, Zé Maria. E aí, neste caso, Gustavo Segré, você acha que Gleisi Hoffmann está blefando ou ela tem informações privilegiadas? Eu lembro de House of Cards, um seriado muito interessante sobre a traição política, nesse caso no coração dos Estados Unidos. E tinha um dos protagonistas um mapa dentro da sua sala, colocado na parede. E ele colocava aí os votos que ele sabia que seriam favoráveis a seu projeto, os votos contra e os indecisos. Nos indecisos, ele tentava ver de que maneira poderia convencer a que vão para o lado que lhe interessava, seja para aprovação do projeto, seja para desaprovação do projeto. Mas parece que funcionará desse jeito. Talvez a ministra Gleisi Hoffmann tenha um mapa dos votos de cada um, em que apareçam os que vão votar a favor, os que vão votar contra, provavelmente PSOL e PT, e o resto indeciso. Vamos lá. E aqui, sobre os que votaram para que o trâmite seja urgente, urgentíssimo. A quem podemos convencer para que não apoie esse projeto? E aí vai. Eu não sei se tem informações, mas com certeza tem desejos de que seja desse jeito. 4h24, quem nos acompanha pela rádio, rápido intervalo para vocês. Daqui a pouco espero todos de volta. Nas outras plataformas seguimos. E aí, Felipe Monteiro, a Gleisi Hoffmann diz também que aqueles que são alinhados, entre aspas, eu sempre coloco entre aspas aqui porque a gente está falando de partidos que em alguns temas caminham com o governo e têm vagas em ministérios, mas nem sempre estão completamente alinhados política e ideologicamente com o atual governo. Mas ela diz que esses parlamentares que hoje integram partidos que ocupam algum espaço no governo Lula III, que eles votaram pela urgência porque sequer sabem o que essa proposta prevê. Estão por fora do que o projeto traria. Você acha que é isso mesmo? Não, claro que não, né? Claro que não. Projeto dessa importância, todo mundo sabe na ponta da língua o que diz o projeto, né? Ninguém está achando que o projeto é só para absolver as pessoas que já foram condenadas no processo de atentado ao Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado. Mas sim, no Brasil é uma piada, né, às vezes, né? E, infelizmente, é uma piada de muito mau gosto, né? Quando você pega, por exemplo, o cenário dessa discussão sobre o PL da anistia, você vê que os deputados, alguns deputados, o Poder Executivo e alguns ministros do STF estão discutindo entre si qual que seria a alternativa ao PL da anistia, né? Por que que o Poder Judiciário está discutindo essa questão que é de competência exclusivamente do Congresso Nacional? Qual a lógica de você aceitar que o ministro do Supremo Tribunal Federal, ao invés de estar julgando o processo que está na mesa dele, está discutindo questões políticas? Não dá para aceitar, né? Função política é função do Poder Legislativo e do Poder Executivo. O Poder Judiciário está por fora. E aí, outra piada de muito mau gosto, né? Que mostra claramente e ressalta claramente que várias condenações do 8 de janeiro foram injustas e exacerbadas. Eles estão querendo, no projeto paralelo ao PL da anistia, eles estão querendo separar quem organiza de quem financia e de quem participou efetivamente do 8 de janeiro, não é? E a ideia deles é colocar esses últimos participantes do 8 de janeiro como crimes de menor monta, né, de menor importância, né? E a ideia é dar uma atenuante da pena de 1/3 a 1/6. Ou seja, se o STF concorda que são crimes menos relevantes, por isso que faz sentido dar pena até 1/6 menor, o caso da Débora, por exemplo, que pegou 14 anos, ela pegaria 2 anos só. E ela já cumpriu praticamente 2 anos, né? Porque ela teve a prisão preventiva. Então, o STF acaba concordando de forma transversal e subjacente de que a condenação que eles deram foi exacerbada. Olha outra piada de mau gosto. Então, infelizmente, Cine, considerando que o STF está negociando o PL paralelo, né, com o governo e com alguns deputados, considerando que o PL paralelo fala exatamente da atenuante
da condenação para até um sexto, né, mostrando que as condenações foram exageradas, eu tenho que concluir que, infelizmente, o Brasil é uma piada de mau gosto. O que você acha, Gani? Também concordo absolutamente com o que o PP trouxe aqui e eu vou dar um contexto, vou trazer alguns fatos que talvez expliquem a mudança de postura da ministra Gleisi Hoffmann. A princípio, a ministra estava disposta a dialogar a anistia, não de maneira generalizada, para alguns casos. E aí, de acordo com a colunista do Globo, a Bela Megali, ela trouxe que houve interferência do STF, ministros do STF, vejam só, corroborando aqui com o que o PP trouxe, foram diretamente até o presidente da República, incomodados com a postura da ministra Gleisi Hoffmann. E logo em seguida, o que aconteceu? Adivinhe, ela voltou atrás. Então veja como é que está a nossa democracia. Concordo absolutamente com o que o PP trouxe. Não é atividade do Poder Judiciário, atividade político-partidária. Isso a nossa lei proíbe, não pode exercer atividade político-partidária, abre até precedente para impeachment. Mas a gente normalizou isso. E sabe quando a gente normalizou, Evandro? Quando ministros do STF lá atrás fizeram campanha contra o tal do voto impresso, que acabou não passando no Congresso Nacional. Veja, isso é uma discussão do Poder Legislativo, não cabe ao STF isso, mas a gente vai normalizando. E de normalização em normalização, de precedente em precedente, a gente chegou abertamente nesse estado de coisas. Ô Pepe, você trouxe um detalhe interessante, que é algo que tem me deixado intrigado nas últimas semanas também, toda vez que a gente fala de dosimetria de penas relacionadas aos condenados do 8 de janeiro. Porque se houve um julgamento e se chegou à conclusão das penas como são, como é que poderia haver logo em seguida, a partir de pressão, seja popular ou política, ou de uma discussão que agora começa também a se encaminhar no Congresso, uma revisão dessas penas? Isso não poderia abrir precedentes para outros casos também que tiveram, e aí a gente não está discutindo se essas penas foram corretas ou não, mas que de alguma forma tiveram dosimetrias que se encaixaram a partir dos crimes que foram cometidos sem questionamentos e que talvez pudessem levar também a pedidos de revisão? É isso que tem me deixado curioso em relação a esse caso do 8 de janeiro. Ô Cine, o Supremo está com o problema na mão, né? Porque, de fato, ele deu penas muito graves para diversas pessoas. Ninguém acha normal que pena de 14, 17 anos é algo regular, algo normal, algo razoável. Claro que não. E aí tem duas opções. Ou o Supremo consegue ele próprio revisar as penas, né? O Fux, inclusive, no caso da Débora, pediu vista do processo e, ao que tudo indica, ele vai iniciar a divergência e aí a turma, né, do STF, a primeira turma, vai poder revisar a pena, né, com a divergência do Fux. E o segundo ponto é um projeto de lei que está sendo discutido, né, dentro do Congresso Nacional, que é a alternativa ao périodo da anistia. E a gente sabe que lei não retroage, mas só retroage para beneficiar o réu. Então, se tiver uma lei, né, que está sendo negociada no Congresso, no Executivo e no Judiciário, que atenue a pena até um sexto para as pessoas que participaram do 8 de janeiro, mas não organizaram e não financiaram o ato, essa lei retroage para essas pessoas. E aí seria, ao que tudo indica, a solução e alternativa digna para o Supremo Tribunal Federal e para não votar o PL da anistia. Então, são questões que a gente vai ver nas próximas semanas o que vai acontecer.